é Gonçalo, bem-vindos ao Paleotomista. O que é o Paleotomista? É uma tentativa de entender aquilo que São Tomás diz. Não o que eu gostaria que ele dissesse, mas o que ele de facto diz. Como já tem sido nosso costume, vamos apresentar mais um tipo de episódios. Hoje, Tomás o Pregador. O que é que nós vamos fazer em Tomás o Pregador? Vamos analisar as suas pregações. Portanto, como nós vimos no nosso primeiro episódio de Tomás o Filósofo, a filosofia em São Tomás, ele não era filósofo pela filosofia. Ele era membro da Ordem dos Pregadores, tinha de pregar, portanto, tinha de compreender as Sagradas Escrituras, teologia, e em alguns pontos nevrálgicos era preciso mais alguma minúcia filosófica e, portanto, ele era filósofo. E foi um grande filósofo e foi um grande teólogo, mas ele era da Ordem dos Pregadores, dos dominicanos. E, portanto, tudo o que nós vemos em Tomás o filósofo, Tomás o teólogo, é, digamos assim, a base científica daquilo que depois vemos em Tomás o pregador. Então, o que é que nós, na prática, vamos fazer em Tomás o Pregador? Temos este livro aqui, Catecismo de São Tomás de Aquino. Não é uma obra que São Tomás de Aquino escreveu. São Tomás de Aquino escreveu, ou melhor, pregou pregações sobre o credo, que foram compilados. No fundo, ele pregava e havia alguém que tirava notas. Comentários ao credo, ao Pai Nosso, à Ave Maria e aos mandamentos. Ele fez essas pregações todas e o que nós vemos neste livro é uma compilação disso, que se chama Catecismo porque anda à volta do credo, da oração e dos mandamentos. Falta aqui os sacramentos, que seriam as 4 divisões que nós hoje em dia temos no Catecismo da Igreja Católica. Falta, como eu disse, essa dimensão, mas está suficientemente espalhada pelos outros. Ao falar do credo, já se fala do batismo, fala-se da Eucaristia, as coisas vão aparecendo nos outros comentários. Este livro, eu recomendo que comprem, é da editora Lucerna, é uma tradução, introdução e notas do padre Duarte da Cunha, que é do Patriarcado de Lisboa, e do professor João César das Neves. E é uma tradução. Então, o original terá sido no dialeto de São Tomás, um dialeto italiano, quando ele pregou. As notas já eram tiradas, pelo menos guardadas, a versão que nós temos, em latim. Mas seria aquilo que São Tomás terá dito, traduzido para latim. De si, sendo uma pregação, nós aqui ainda não tivemos a oportunidade de ler, de facto, o texto de São Tomás. Textos de São Tomás. Vimos no episódio passado, em Tomás o Teólogo, como ver um artigo da Suma, e acho que já foi claro que aquilo é intrincado, que a linguagem é técnica, que se fazem distinções. Isto num sentido pode querer dizer isto, noutro sentido aquilo. Mas aqui São Tomás está a pregar para as pessoas simples. E, portanto, embora seja claramente obra de uma grande mente, de uma mente organizada, então, a fé tem 4 propósitos. Primeiro, segundo, continuamos a ter esse género de estrutura, mas a linguagem é muito mais simples, é muito mais diretamente ordenada à Sagrada Escritura. Portanto, para cada coisa que São Tomás vai dizer, ele vai citar um versículo da Escritura. E pronto, portanto, para alguém que nunca leu São Tomás de Aquino, esta é a porta de entrada mais fácil. Pode não ser para alguns, isto claro, depois depende do temperamento de cada pessoa, da personalidade de cada pessoa. Para alguns pode ser a mais interessante, porque está sempre a falar da Sagrada Escritura, está aí direto ao credo, às coisas que nos interessam mais diretamente na nossa fé, etc. Portanto, para alguns pode ser o mais interessante. Para outros não é assim tão interessante, porque no fundo é dizer o credo e comentar um bocadinho o credo e não chega àquela profundidade teológica ou filosófica.
Portanto, é para todos os gostos. Então, aqui, como eu disse, a tradução e a introdução e as notas são do Padre Duarte da Cunha e do Professor João César das Neves. A editora é de Lucerna. Eu recomendo a todos que comprem este livro. Vale a pena. Pronto, é um daqueles livros para ler, para sublinhar. Eu não sei se na câmara dá para ver, mas o meu está todo sublinhado, com números nas margens que eu ponho, pronto. Porque de facto é uma obra esquemática muito rica, com pontes entre a Sagrada Escritura. Ajuda-nos, se nós ler isto, reler isto, meditar nisto, eu acho que nos pode ajudar a ganhar uma visão muito mais rica da Sagrada Escritura. Porque nós lemos a Sagrada Escritura e aquilo entra por um ouvido e sai pelo outro, ou só nos detemos num sentido literal do que está a acontecer, não percebemos muitas vezes a ponte do que está a dizer no Antigo Testamento com o Novo Testamento. E aqui São Tomás vai falar da ressurreição de Cristo, vai falar das finalidades da ressurreição e vai estar a citar o Antigo Testamento, que podia ser uma surpresa. Portanto, este género de coisas. Como é que vai funcionar aqui no podcast? Quando o nosso episódio for Tomás, o Pregador, vamos ter duas partes, 2 episódios, que na verdade são o mesmo, mas vão estar separados. Um vai ser uma narração da pregação, portanto eu vou ler. Entre todas as orações ocupa seguramente o primeiro lugar a do Senhor, o Pai Nosso, porque possui os 5 mais importantes requisitos que toda oração deve ter: ser confiante, reta, ordenada, devota e humilde. O primeiro é confiante. E por aí vamos. Estão a ver? Vou um áudio para quem segue no podcast, um vídeo para quem segue no YouTube, em que se prega a pregação. Porque, como eu disse, Catecismo de São Tomás de Aquino, isto são 3 obras. O comentário ao credo está dividido, não sei em quantos artigos, mas tem um artigo da introdução ou do prefácio. Depois vai ter um artigo para cada artigo do credo. Estão a ver? Que no fundo são pregações diferentes que São Tomás fez e que são capítulos diferentes da obra. Okay? Portanto, tem o prólogo sobre exposição, sobre o símbolo dos apóstolos, ou seja, a saber, creio em Deus. Tem o prólogo são umas 3 páginas ou 4. Depois vai ter artigo 1, creio em Deus. Estão a perceber a ideia? Por aí vamos. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. É o primeiro artigo. Pronto. Acho que já percebemos a ideia. Cada episódio vai começar com uma primeira parte, que são, mais uma vez, ficheiros diferentes. O episódio 1A e o episódio 1 é este. Portanto, o episódio 2A vai ser a narração do prólogo ao comentário ao credo. É a leitura do texto e o episódio 2B vai ser um comentário meu a isso, que vai consistir basicamente em sublinhar os pontos principais, a estrutura, o que é que está a ser dito, um sumário, okay? Para que depois de ouvir aquele áudio eu possa ouvir aquele conteúdo, aquele sumário. Porquê 2 ficheiros separados, 2 episódios separados? Não é para complicar a vida, é para simplificar a vida. Porque senão o episódio ficaria muito grande, porque a narração de si é uma homilia, no fundo, é capaz de já ter uns 10, 15 minutos. E, portanto, para os episódios não ficarem demasiado longos, eu optei por isso também, porque se alguém optar por comprar o livro, que eu mais uma vez recomendo, e ninguém me está a pagar para o recomendar, eu recomendo porque é bom, porque é uma tradução muito boa, muito fluente. Há aqui alguns momentos, para quem já leu Chesterton, em que eu senti que estava a ler Chesterton. É uma tradução muito boa, muito fluente. E portanto, se alguém decidir comprar o livro, não tem que me estar a ouvir a mim ler, pode ler e a seguir ouvir o comentário, o resumo. Pronto. Então, é isto que vamos fazer. Tomás, o Pregador, vamos ler estas pregações de São Tomás. Ele tem outras. Estas foram compiladas em grupos sobre o Credo, sobre o Pai Nosso, sobre a Ave Maria, sobre os mandamentos. Estes foram compilados em grupo. Ele tem outros isolados.
mas nós vamos ater-nos a estes. E é isto. Espero que tenham gostado, espero que fiquem entusiasmados. Muito bem. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo.